Que Deus abençoe todos. Ete nzambe ya pambola banso. Hoje é terça-feira. Lelo ezali mokolo na mibale. E estamos a continuar o nosso tema. Pe tozali na kokoba na ntina mutualité na biso. Acabamos o primeiro tema. Tolekaki na kosilisa mutualité ya liboso. O primeiro tema foi Abraão, o pai da fé. Motu ya lite ya na biso ya liboso oyo eleki na kosila nde ezalaki abalaya matata na kondima. Esse foi o primeiro tema. Wana nde yango motu ya liboso ya lite sobre Abraão. na tina na abalayama. Agora entramos no segundo tema sobre Abraão. Nde tosili kokota na motu ya lite ya sika na tina na abalayama. Abraão, pai das nações. Abalayama tata na bikolo. No primeiro tema, Abraão, pai da fé. Na motu ya lite ya liboso ezalaki abalayama tata na kondima. Estamos a falar sobre a fé do nosso pai Abraão. Tozali kolobela na ntina na kondima ya tata na biso abalayama. Agora, nesse segundo tema, Abraão, pai das nações. Sika oyo na motu ya lite ya mibale kolobela na ntina abalayama tata na bikolo. Aqui agora estamos a falar sobre a fé dos filhos de Abraão. Nde awa tozali kolobela na ntina na kondima ya bana ya abalayama. Será que os filhos de Abraão seguiram a fé do pai deles? Do pai deles? Motunda yangoyo bana oyo bazali kowumela na kondima ya tata na bango abalayama. Isso que estamos a falar sobre esse segundo tema, Abraão, pai da fé. Yango nde tozali kolobela na motu ya litea oyo na ntina na abalayama tata na bikolo. No primeiro tema, demos a pergunta por que Abraão foi chamado pai da fé. Na motu ya litea liboso motu epesamaki kotuna boye pona nini abalayama abengami tata na kondima. Por que não Adão? Pona nini te Adamo? Por que não Sete? Pona nini te Sete? Por que não Enoque? Pona nini te Enoque? Por que não Noé, só Abraão? Pona nini te Noa? Bobele kaka abalayama. Falamos que é que porque a fé foi engolido no mundo, Nimrod colocou outro tipo de fé aqui no mundo e dominou o mundo. Tolobaki ete kondima ya solo ya nzambe alola elimwaki na mokili. Desapareceu, nde Nimrodi alekaki na kokotisa pena na nko moboko na ye ya kosambela bikeko na mokili mobimba. Deus chamou Abraão. Nde kuna nzambe asalelaki abalayama pe abengaki ye. E para que a fé volte no mundo. Nde kuna abengaki abalayama pe asalelaki ye na ntina ete kondima oya nzambe ya likolo ezongisama na mokili lisusu. Esta fé que nós temos hoje, kondima oyo biso tozali na yango lelo, depois do dilúvio, sima ya mpela, Abraão que recebeu a Deus, Deus deu no Isaac, Jacó, dois filhos de Israel, e nós também recebemos. Nde kondima oyo abalayama azwaki apesaki yango na mwana na ye Isaka alekisaki na mwana Yakobo asopaki yango na bana na ye 12 tobengi Israele ti tango Yesu aye kondima wana yango epalanganisamaki na nzela bantoma ti lelo boye na mokili. Vai em todas as nações, prega esse evangelho. Alobaki ete bino bantoma bokamata sango malamu oyo bokende na yango na bikolo nyonso pe boteya yango. E nós temos hoje. Nde yango nde oyo toza nango pe lelo. Abraão, pai das nações. Abalayama tata na bikolo. Então, no primeiro ponto, perguntamos por que foi chamado pai das nações, por que não é Abraão, certo? É ele, mas
page das nações. Na étape ya liboso motu epesama ekoloba ete mpo na nini Abraham abengami tata na bikolo. Adamu te, Seti te, Enoque te, Noa pe te, kaka Abraham. Falamos que a fé que se encontra em todas as nações é a fé de Abraão que dominou o mundo. Tolobaki ete kondima oyo ekutami na bikolo nyonso ya mokili ezali kondima oyo ya tata Abraham nde epalanganisami na mokili mobimba ti lelo. Em todas as nações você encontra pessoas que se chamando-se filhos de Abraão. Na bikolo nyonso ekotambola yo okokutana na bato kobeta tolo koloba ete bazali bana na Abraham. Vai vir, nós somos filhos de Abraão. Okele kuna tozali bana Abraham. Ozonga kuna bana Abraham. A fé que se espalhou no mundo é a fé de Abraão. Kondima oyo epalanganisami na mokili mobimba nde ezali kondima ya Abraham. Mas, kasi no primeiro ponto, findamos assim. Na etape ya liboso tosukiselaki boye. Mas se ver esses filhos que se chamam filhos de Abraão são bem diferentes. Soki otali na bana oyo nyonso bazali komibenga bana na Abraham nde okomona ete bokeseni ezali kati na bamoko pe na bamosusu. São três grupos, grandes grupos de filhos de Abraão, mas bem diferentes na adoração deles. Ezali bangulupa misato ya minene ya bana na Abraham, kasi kosambela na bango to kogumbamela na bango na liboso ya Nzambe ekeseni na moko pe na mosusu. Os muçulmanos se chamam filhos de Abraão. A adoração deles é diferente dos israelitas. Ba musulman ba mibengaka bazali bana na Abraham. Kasi lolenge na bango ya kogumbamela Nzambe ekeseni na kogumbamela ya Bayuda. Israelitas também se chamam filhos de Abraão, diferente dos cristãos. Bayuda pe bazali bana babibengaka bana na Israele. De bango lolenge na bango ekeseni pe na bayo babengami ba Kristo. Os cristãos também são diferentes dos muçulmanos. Os cristãos são diferentes dos judeus. Quer dizer, são três grupos que se chamam filhos de Abraão, mas bem diferentes. Kogumba mele ba Kristo ekeseni na ba musulman. Kogumba mele ba Kristo ekeseni na ba ya oya ba Yuda. Kasi bango nyonso bangulupo misato ba mibengi bana na Abraham. Vai ali, Allah, Allah. Vai no outro lado, Jeová, Jeová. Vai no outro grupo aí, Jesus, Jesus. Cada um da sua forma. Okende na ngulupa wana okoyoka Allah, Allah. Okende na ngulupa mosusu elandi okoyoka Yahweh, Yahweh. Okende pa na ba Kristo bango na kobelela bango ezali Yesu, Yesu. Nde etalisi ete moko na mosusu bokeseni ezali. Os filhos de Abraão são diferentes. Bana na Abraham apenda bakeseni. Vai no outro grupo aí, anda se saudando, salam aleikum, salam aleikum, aleikum salam. Okende na ba musulman epesele bango ya mbote okoyoka salam aleikum, aleikum musala, salam aleikum, aleikum musala. Anda ler qual livro? Corão. Si ko soko tuli bango mokanda nini ya Nzambe obino botangaka bakoloba Coran, totangaka Coran. Qual é o vosso profeta? Maomé. Bosa kula bino kombo na do Maomé. Vai no outro grupo, Shalom, Shalom. Okende na ngulupa ya Bayuda. O vosso profeta, Moisés. Epese na bango ya mbote. Shalom, Shalom. Bosa kula bino o Mose. O vosso livro, Torá. Buku na bino botangaka o Torá. Vai no outro lado. Porque Papa Cristo eles aí são Jesus. Bango kuna kaka Yesu. Livro, a Bíblia. Buku na bango, Biblia. Saudação, que Deus abençoe. Bote na bango, Zamba pambola yo, Zamba pambola yo. São diferentes. Bakeseni moko na mosusu.
Ali sofara árabe, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Vai no outro lado aí, ele só fala hebreu. Hebreu, yo shamash, yo shamash. okende kuna na ntina na kobelela nzambe oyoka kuna oh Allah 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 kubaru tango kepa na bayuda oyoka Yoshua Masha. Vai nos cristãos, ali muitas línguas. okende pa na bakristo kuna lokola ezali bikolo tale ebele ya minoko Multilíngua. ebele ya minoko Inglês, anglais français yaka na lobby, yaka wana lobie vê muitas línguas. ebele ya minoko penza. Pergunta esse aqui, você, onde as pessoas passam ao central da vossa peregrinagem? Oh, nós aqui é na Meca. Tango kotuna ba musulman siko epai bino bobendanaka na mbula mbala moko ezalaka wapi o biso tokendaka na Mecque. Vai nos outros aqui, nós em Jerusalém. okende pa na bayuda o biso ezalaka na Yerusaleme. Vai nos cristãos, nós aqui no céu, nós tango okende pa bakristo o biso pene pai tokokende ezali kaka na lola quartel général está no céu. quartier général na biso ezali na lola. Mas por que esses que se chamam filhos de Abraão são diferentes assim? siko motuna yango oyo mpona nini na bango nyonso bamibengi bana na Abrahama bakeseni moko na mosusu? Hoje vamos entrar na segunda parte. yango nde lelo tokota na etape ya mibale. Abraão, pai do Ismael. Abrahama tata na Ismael. Hoje vamos falar sobre Ismael, que é filho de Abraão, dos 3 filhos de base. lelo nde tokolobela na ntina na Ismael, moko ya bana misato oyo de base ya Abrahama. Abraão tinha ao total na carne assim 8 filhos. ya solo Abrahama na nzoto boye azalaki na bana mwambe. Filho na mulher Agar, moko na mwana abimi na mwasi babengi Agar, Ismael. nde na kombo ya Ismael. Filho na mulher Sara, moko ya bana abo otameli na mama Sara. quando morreu 6 filhos na mulher Ketura. tango mama Sara ekokufa nde ekobota lisusu bana motoba na mwasi oyo babengi Ketura. Mas Ismael foi o primogênito. nzoka Ismael ye nde yaya na bango mwana liboso. Mas o mais considerado por Deus é Isaac. kasi nzoka na bana nyonso ya balayama mwana oyo ya motema ya nzambe kombo na ye Isaka. Por quê? mpona nini? Por que não Ismael? mpona nini te Ismael? Por que não Ismael? mpona nini te Ismael? Porque ele é primogênito. po ye Ismael azali mwana liboso. Então vamos falar sobre Abraão, pai do Ismael. nde lelo tokolobela ntina na Abrahama tata na Ismael. Gênesis 16, Genèse chapitre 16 de 4 até 11. kobanda 4 tina 11. Ela a possuiu e ela concebeu, vendo que ela havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. ye ayingelaki epai na Agala pe ye azwaki zemi na ntango yango emonanaki Agala ete azwaki zemi atiolaki nkolo na ye mwasi. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim, eu te dei da minha serva para a possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Pe Sarai alobaki na Abrahama ete mabe oyo ekwei na ngai ekweya na yo. Ngai napesi mowumbu mwasi na ngai epai na yo pe emoni ye ete azwi zemi ngai natiolami na miso na ye. Tika Yawe akata likambo kati na ngai na yo. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Nde Abrahama alobaki na Sarai ete tala mowumbu mwasi na yo ajali na maboko na yo.
sala na ye pela moko elingi yo bongo salai anyokolaki ye mpe agala akimaki. Tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte da água do deserto, junto à fonte do caminho de sul, disse-lhe, 8, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Mwange na Yahweh azwaki ye penepene na moto na mai na lisobe. Penepene na mai yango ezali na nzela na sula. Alobaki ete agala moungo na Sarai, olongwi wapi pe okokenda wapi? Ye ajongisaki ete nazali kokima nkolo na ngai Sarai. 9. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para tua senhora, humilha-te sobre suas mãos. 9. Mwange na Yahweh alobelaki ye ete jonga epai na nkolo na yo mpe tosa ye. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. 10. Mwange na Yahweh alobelaki ye ete nakofulukisa libota na yo mpe motuya na bango ekozala monene boye bakokoka kotangama te. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Mwange na Yahweh alobelaki ye ete tala ozwi nzembi mpe okobota mwana mobali, okotanga kombo na ye Ismaele mpo ete Yahweh ayoki yo kati na boloji na yo. Vamos parar até lá. Nde tokotelema ti awa. Vamos orar. Tobondeli. Deus poderoso, abençoa essa palavra, abençoa a todos os ouvintes, em nome de Cristo. Amém. Abraão, pai de Ismael. Abalayama tata na Ismael. Esse é o nosso segundo ponto. Yango nde etape na biso ya mibale. Abraão foi chamado da cidade de Ur. Abalayama abengamaki kouta na Nzambe kati na engumba o babengi Ura. Sai da tua casa, da casa da tua parentela, vai onde eu vou te mostrar. Longwa na mabele pe na ndako ya batata na yo bima kenda pe ngai na kolakisa yo epai yo kokende. Abraão saiu. Abayama bimi Foi até Canaã. atamboli ti na mabele ya Kanana. Chegando no Canaã, ekomaki Abayama na Kanana, houve fome. nzala etakataki na mboka. Abraão fugiu no Egito. Nde Abayama potaki mangu kokimela na mabele Egipito. Egito na altura era um país grande e poderoso. Egipito na eleko wana ezalaki mboka oyo ya nguya makasi. O rei de Egito se chamava Faraó. Mokonzi ya Egipito kombo ezalaki Falo. Não é nome dele, mas o título dele. Kombo oyo babotela yete na mama na tata kasi ezalaki kombo ya mokonzi. Como nós falamos aqui, presidente da República. Ndenge biso tolobaka mokonzi ya mboka kuna ezalaki na kombo ya Falo. Então, chegou Akomi Egipito. no Egito. Estamos aqui no Gênesis 12, Tozali na Genèse chapitre 12, no versículo 10. na verset 10. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande fome na terra. Jala ezalaki na mokili na bongo Abalayama akitaki na Egipito kofanda kuna mpo ete njala ezalaki mingi na mokili. No Egito naquela altura era grande potência e por isso todo mundo sempre andava a fugir no Egito. Po na eleko wana Egipito ezalaki mboka oyo ezalaki na nguya makasi na ntina ete bato nyonso bazalaki kokimela kuna.
Abraham, en termes de forme, fugiu no Egito. Abraham ntango nzala akimelaki na Ejipito. Israël, en termes de forme, fugiu no Egito. Israele na ntango nzala akimelaki na Ejipito. Jesus Cristo, no tempo de perigo, José le trouxe no Egito. Yesu Kristo na ntango ya pasi ya liwa akimelaki na Ejipito. Até mesmo Jeremias foi até Egito. Ezala Yeremia mosakoli akimelaki mpe tikuna na Ejipito. Era grande país, grande potência, esse Egito que você anda a ver aqui em África. Ejipito ezalaki mboka ya nguya makasi nde na kati ya continent na biso ya Afrika. Mas a mulher de Abraão foi muito bonita. Kasi nakotala Sarai mwasi ya Balayama azalaki mwasi bonzenga makasi. Embora velha, mas bem bonita. Atako mobange kasi na elongi kitoko yo wapi. Então, a mulher, Sarai, naquele momento, Sarai e Abraão foram no Egito. Nde Sarai pe Abraham bakendeki bango na Egipto. Então, Abraão disse que não. Olha, Sara, se te perguntar aqui, diga só que você é minha irmã, porque aqui é tua beleza aí, vão me matar. Nde Abraham yebisi mwasi ne Sarai koloba ete mwasi na ngai. Omoni ete bonzenga na yo ezali kobeta penda na bato nyonso. Soki bato nyonso ozali nani epai na ngai loba ozali ndeko na ngai ya mwasi. A história está no Gênesis 12, de 10 até 20. Lisolo ekutami na Genèse 12, 10 tina 20. Então, Sarai também ouviu a instrução e entrara no Egito. Nde Sarai alekaki na kotosa liloba mobali na ye pe bakotaki na Egipto. Oh, Abraão tinha razão. Zoka balaya malonga kina ye. Sara muito bonita quando só entrou e mexeu o Egito. Sarai bonzenga oyo wapi kokote kotaki bango kaka na mabele Egipto mibali nyonso baningani. A fama foi até no rei. Lokito ekeiti e para mokonzi awa. Aqui uma mulher aqui, acho que aqui no Egito não tem alguém bonita como essa mulher aí. Mwasi moko akoteli biso na mabele ya Egipto wana pena dali pauni. Mwasi na bonzenga lokola ye na mokili Egipto azali te. Me traz aquela mulher. Bombe melangai mwasi ona lombango. Esse mesmo bonita de verdade mesmo. Neta ngomoni abi oyo penda pauni. Esse aqui oyo vai ser a minha mulher. Akozala pena mwasi oyo ngai. Não vou lhe deixar. Na kotika ele susu te. Vou lhe preparar bem. Na kosukola ele sukole kamakasi. Porque o palácio dos reis era grande naquele momento. Não um pequenino quintal, grande, tipo um domínio, tipo um condomínio. Po bandako ya bakonzi na elekuana ezalaki ba mwatu bandako mikete olopango moke. Ezalaki pena bandako minene o pena to kobenga fortaleza na portugais. Quer dizer, toda aquela zona dele. Ngambo nyonso na mabele wana ezali ya ye. E quando quer casar, essa mulher tem que lhe dar quarto, vão começar a lhe preparar, como aconteceu na rainha Esther. Tango alingi na posa kobala Sarai esengelaki bamema Sarai batie na suku moko ya ye moko ipai wapi bakopese pena basabuni baproduit nyonso ekobongisa ye sima akoleka na kobala ye ndenge esalamaki na mwasi ya mokonzi oyo ya mboka Babylone na kombo ya Esetele. A preparação da rainha Esther levou ano. Kobongisama ya Esetele ememaki mbula mobimba. Irmão, não pensa que quando rei apanha uma mulher diretamente, bum, no quarto, bum, não. A mulher do rei tem que ser bem preparada. De kolongola makanisi na yo wana soki mokonzi alingi mwasi lelo mbala moko na mbetu bubu te. Esengelaki penda mwasi wana batia ye nesika ye moko asokola malamu penda basabuni oyo atalo pe baproduit atako po ete akoma kitoko na miso mokonzi. Tem uma equipa especial para preparar aquela mulher do rei. Ne ezalaki na bato songolo babongisamaki ya koyeba penda kosala soin na mwasi ya mokonzi. E é isso que se passava no antigo tempo. Yango nde mosala oyo ezalaki kosalema na boyokani ya kala to na tango ya kala. Não só chegou hoje, bum, já no quarto, bum, não. Ezate mwasi balingi lelo kaka lelo pe na suku mbumbu te.
No Antigo Testamento não era assim, mesmo hoje também não é assim. Na boyo kanyaka lezaki bongo te ataku tulelo zapeka bongo te. O presidente gostou de uma mulher bum já do quarto pam pum não. O mokonzi na biso mboka lingi mwasi songolo mbamoka kasasa ipi na suku mbumbu te. Tem que ser bem preparado. Mwasi yango asengeli koleka penza na kosukwama. Então ela entrou. Boye salai na mobali bakoti. Ah, essa mulher bonita. Mwasi obonzenga oyo wapi pauni yango wapi oyo wuti. Essa fama tem que chegar no rei. O rei tem que saber que essa aqui dá mesmo para ti. Essa aqui mesmo dá mesmo para ti. Likambo oyo esengeli koma epai na mokonzi. Pe bango bayebisi mokonzi. Mwasi oyo abungi pena pona yo. Mas está acompanhando com alguém, não sabemos se quem é, se é marido dele ou irmã, não estamos a saber. Kasi mwasi yango azali kotambola elongo na mobali songolo toyebi te soki mobali na ye to pe ndeko na ye to pe nani toyebi te. Vamos lhe perguntar a ele. Tokotuna ye nani? Sara, quem é quem? Sarai, o boza na ye wana mobali. O nome é quem? Sarai. Akombo no nani? Sarai. E aquele ali é quem? E bongo wana nani? É meu irmão. Aza ndeko na ngai. Ah, tá bom. Mokonzi. Oh, é solteira. Mokonzi mwasi yango azali monzemba. Ambo? Oh, ya solo. Então eles trazem aqui com o irmão dele. Bo memela ngai ye na ndeko na ye. Você tem o nome quem? Oh, Abraham. Abraham, essa aqui é quem tem? Oh, essa é minha irmã. Ah, tá bom. Ah, yo ndeko mobali komo na komo na ngai Abrahama. E bongo oyo Sarai waza ndeko na yo asaba malama. Ah, tá bom. Ah, malamo. Vieram aqui, né? Se viemos aqui, cada forma. Ah, tá bom. Oh, vou vos cuidar bem. Oh, boye awa pona nini? Pona nzala o bo bangate na ko sunga bino penza. Vou casar a tua irmã. Na ko bala ndeko na ya mwasi. Vou lhe casar. Na ko bala ye. Então você aqui vai ser cunhado do rei. Pe yo awa ko benga masemeki ya mokonzi ya mboka. Vai ficar bem. Okozala malamu. Depois o rei lhe entregou muitas coisas. Desima mokonzi apesaki ye pena biloko mingi. Muitas coisas, quer dizer, lhe deu riquezas. Biloko mingi oyo elakisi apesaki ye bomengo. Riquezas. Apesaki ye penza kimvwama. Vamos ler essa riqueza. Tozotanga bomengo yango aqui. Sempre no 12. Kaka na chapitre 12. Vou ler 16. Este por causa dela tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Peye asalelaki abalama malamu na ntina na mwasi yango. Abalama pe azwaki bampate pe bangombe pe bampunda pe basali babali pe basi pe bampunda basi pe bakamela. Vou ler mais. O que o rei deu no Abraão. Este por causa dela tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Peye asalelaki abalama malamu na ntina na mwasi yango. Abalama mpe ajwaki bampate pe bangombe pe bampunda pe basali babali pe basi pe bampunda basi pe bakamela. Vamos ler ainda Esther. Tokotanga nanu esetele mokapo na mibale. 2. Esetele mokapo na mibale. 12. Na eteni na zomi na mibale. 2. Esther, 12. chapitre 2. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres,
por 12 meses, porque assim se cumpria os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mitra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. De leur toilette, 6 mois avec l'huile de myrrhe. Durante 6 meses, colocava azeite de mirra. 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates. 6 meses com aroma de perfume. En usage parmi les femmes. Em uso no meio das mulheres. Vice, né? Omoni? Não pensa que um rei, quando quer casar, está chegando hoje diretamente no quarto, bum! Não! Tem que se preparar essa nova rainha e tem que haver grande festa. Kokanisa te tango mokonzi alingi mwasi oyo alingi kobala mbala moko le même jour na suku bon te esengeli penda emema tango mpona bosukwami ya mwasi yango nsima bakoleka na kobala ye. 16. 16. Assim foi levada Esther ao rei Assuero à casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Ekambamaki esetele epai na mokonzi Aseulusu kati na ndako na ye na mokonzi na sanza na jomi yango sanza na Tebete na elanga na nsambo na bokonzi na ye. Então, o rei Faraó se interessou muito dessa mulher bonita, disse: agora vou casar essa mulher. Então, enquanto que ele estava a se preparar, Deus entrou em cena. Nekuna Faro asepelaki na salai mingi koloba ete mwasi oyo esengeli na bala ye, kasi esengelaki salai alekela na ntango ya komibongisama mpo ete ebaleka na kobala ye, nde na ntango ya komibongisama Nzambe sika akoti na mosala. 17. 17. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de sair mulher de Abraão. Ndekuna Nzambe abetaki Falo na bilakeli mabe pona ko simba mwasi ya mosai na ye Falo Abalayama. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? Por que me enganaste? Afinal é tua mulher. Olha, me bateram. Pona nini olobeli ngai te azali ndeko na yo mpe opesi ngai nzela na kobala ye, sasa ipitala mwasi na yo kamata ye mpe longwa na yo awa. Olha, a praga entrou nas nossas casas. Olha, todo mundo aqui. Olha. O que nos fizesse? Afinal é tua mulher. Não tem... Sai, vai-te embora. Tala bilakeli mabe ko television na banda tala nzoto na ngai komi. Tala ndaku na ngai. Tala oyebisaki na solo te pona ninzoka azalaki azali mwasi na yo. Bolongwa pe abokende. Leva tudo, vai-se embora. Tala kamata nyonso na pesi yo bokende na bino. 20. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele e acompanharam a ele, a sua mulher e tudo que possuía. Pe Falo alakaki bato na ntina na ye, pe batikaki ye na nzela ye mpe mwasi na ye mpe biloko na ya yoso. Tudo que possuía, disse: leva, vai-te embora. Nyonso oyo Falo apesaki ye alobi kamata bokende na bino. Vai! Bokenda. Mas o que ele possuía? Kasi nini Abalayama azwaki? 16. 16. Esse, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, possuía bois, possuía jumentos, também escravos e escravas. Pe asalelaki Abalama malamu na ntina na mwasi yango. Abalama mpe azwaki bampate, pe bangombe, pe bampunda, pe basali babali pe mate. Yoka malamu. Kasi bazalaki bana misala ya Falo. De na kati ya bana misala wana ya basi, moko na bango abengamaki na kombo ya Agar, to Agala. A diferença entre uma serva e uma escrava: a serva, quando trabalha, ganha salário. A escrava, quando trabalha, não há salário, tudo é boleia. E o chefe pode te matar mesmo hoje, se ele quiser.
Quer dizer, isso que chama escrava. Tala, bokeseni ezali kati na moumbu na mosali. Moumbu azali moto bakotinda ye ndenge batu balingi pe na suka sanze ezalaka te po azwa lifuti. Kasi nzoka mosali soka sali mosali na suka sanda bakopesa ye lifuti. Escrava é uma mulher que trabalha de boleia, não tem salário, não tem nada a dizer, faz como quiser, escrava. Moumbu azali moto bozwi na ndako po na kosala do misala ndenge bokotinda ndenge bolingi azali na lifuti moko te po azali moumbu. Então, essas escravas do rei, os escravos do rei e boi jumento, outras mães, que levou Abraão até no Canaã que hoje Israel. De baumbu oyo ya basi pe ya mibali de babimaki elongo na balame elongo na bampate na bampunda na bakamera nyonso ti wapi na Kanana oyo lelo tobengi Israele. Mas quando chegaram no Canaã, kasi ekomaki bango na Kanana, Abraão não lhe tornara mais escravos ou escravas, mas tornara servas. de abalayama akobaki te na kotangaka bango baumbu kasi akomisaki bango basali. É assim, uma das escravas, o nome era Agar, tornou serva de Abraão. Nde na boye moko ya baumbu ya falo oyo abengamaki na kombo ya Agar nde akomaki mosali ya Sala. Então não era mais maltratada como estava no Egito, mas era do Egito. Nde bazalaki konyokola bango lisusu te ndenge bazali konyokamela kuna na Egipto po ete akomaki kotanga bango mpena basali. Agora, o que aconteceu? Sikodini esalemaki. Vamos ler Gênesis 15, tokotanga Genèse 15 de 1 até 6. 1 na 6. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Esse aqui é Deus falando, não Deus. Awa nzambe kolobaka na Balaama 15 na nsima na makambo yango liloba na Yawe ekomaki na Balaama kati na emononeli ete Abalaama akobanga te, ngai nazali nguba na yo mpe libonza na yo ekozala monene mingi. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Qual é a importância minha se não tenho filhos? Qual é a importância? Abraão não tinha filhos. Abalama ajongisaki ete Yawe nzambe okopesa ngai nini mpo ete nakokufa wana ezangi ngai mwana mpe bokitani na ndako na ngai ezali Eliezere na Damaseke. Libonza nini ya biloko nyonso ya bomengo nyonso nzambe opesi ngai soki nazala mwana te moto akotikala nango ezali Eliezer oyo ya Damaseke. Tudo agora é Eliezer, porque eu não tenho filhos, porque naquela altura Abraão não tinha mesmo filho, nenhum. Nyonso o naza nango ekotikala epai na Eliezer moto na Damaseke. Po natango wana Abalama solo a mibotelaki nanu ata mwana moko te. Ele diz: olha no céu, nde nzambe alobi Abalama tala na likolo, conta as estrelas. tangelanga bamioto. É difícil. Nzambe eza pasi. Assim será a tua posteridade. Nde boye bakitani na yo bakozala. Abraão, não seja agora, ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. Na verset 6, Abalama andimaki Yawe mpe ye atangelaki ye yango lokola boyenge bene. Diz: eu sou o Deus que te tirou de Ur, sou eu que estou te dizer, você terá muitos. De nzambe alobi na Balama ezali ngai na bimisaki yo na mabele ya Ula. Nayebisi yo ete bakitani na yo bakozala meke, bakozala ebele. Até tua descendência irá ter um país estranho, estou te dizer. Pe nalobi na yo omoni bakitani na yo bakokende na mboka bapaya. Então
Deus deu esperança no Abraão. nde na boye nzambe alendisi abalama mpe apesi elikya. Mas o que aconteceu? Abraão tinha confiança. Kasi nini esalemaki solo abalayama asimbaki penda elikya na ye. Deus me disse: nzambe alobi na ngai, fica quieto, zala na kimia, eu vou te dar filho. ngai nakopesa yo bana. Ah, tá bom. Malamu. Deus não pode falar mentira. nzambe alobaka lokuta te. Tá bom. Malamu. Assim ele aceitou. Nde na boye abalayama asali nini andimi. Espero. Zelakae. Espero. Zelakae. Espero. Zelakae. Espero. Zelaka. Espero. Zelakae. A mulher disse: Abraão, Mwasi sala alobi mokonzi. tá aqui Agar, hein? Agara ye oyo mpati na ngai. A escrava do faraó, está conosco aqui, é tua serva agora. Mowumbu ya falo aza elongo na biso ya komi sikoyo mosali na yo. Epa, vai com ele. Oye kenda epai na ye. Eu mesmo não tenho condições para te dar filho. Po ngai nasili konuna. Naza lisusu na matrice ya moto te pona botelo mwana. Gênesis 16. Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Sarai mwasi na balama abotelaki ye mwana te. Ye azalaki na mowumbu mwasi moto na Egipito nkombo na ye Agala. Temos aqui, quando nós viemos já, saímos do Egito, havia uma serva aqui, o nome dela Agar. Temos nossa serva aqui, essa aqui, Agar. Epa, vai com ele. Tango tolongwaki na mabele ya Egipito toyaki na mowumbu moko ya falo na kombo ya Agala. Ye oyo aza na ngai pembeni kende na ye, kende pai na ye. 2. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Sarai alobaki na balama ete tala Yawe apekisi ngai na kobota mwana. Yingela epai na mumu na ngai soko na ye na kojala na bana. Abalama ayokaki monoko na Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Bongo esilaki ya balama kofanga na mokili na Kanana mbula jomi. Sarai mwasi na balama akamataki Agala moto Egipito mowumbu na ye mpe apesaki ye na Abalama mobali na ye ete ajala mwasi na ye. Ela a possuiu e ela concebeu, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Ye ayingelaki epai na Agala mpe ye azwaki zemi na ntango yango emonaki Agala ete azwaki zemi atiolaki nkolo na ye mwasi. Quando concebeu, Agar, orgulho entrou. Tango kaka Agala mimoni ete azwi zemi. Lolendo ebandi. Não esqueça, hoje estamos a falar sobre Abraão, o pai de Ismael. Kobo sanaten de koleto ali kolobelantina abalayama tata na Ismael. Estamos a falar dos Ismael hoje. Tozali kolobelantina na Ismael lelo. Primeiro filho de Abraão, como que nasceu? Mwana liboso ya balayama ndenge ni nabotamelaki. Ai. Agar não entendeu nada, a ideia de Sara, não entendeu nada. Começou a desprezar Sara. Agala nzoka sosola kite koyeba likanisi ya mokonzi na ye Sarai.
nde abandi bamoko chola mokonzi na ye. Nous entendons. Asosolaki te. Vamos ler hoje. Totangi 2. Disse Sara a Abraão: Eis que o Senhor que me tem impedido de dar luz filhos, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho. Quer dizer, quando essa serva vai ter filhos, eu agora edificar, serão meus filhos. Ndekuna Sara alobaki mokonzi, soki mwana mosala na ngai oyo aboti bana, nde bana wana bakotanga mabana na ngai. Quer dizer, numa outra linguagem, ela vai me pôr filhos. Yende motakopesa ngai bana. Mas Agar não entendeu isso. Kasi nzoka Agar asosolaki elobeli ya nkolo na ye te Sarai. A dar olhada de desprezo. Akomi kotala penza Sarai na songa miso oya kochola. Sarai ficou zangada. Ne Sarai asiliki. Gênesis 16, 5. Gênesis 16, 5. Disse Sarai a Abraão, 4. Ela possui, concebeu, vendo ela concebido, foi senhora, por ela desprezada. Ye ayingelaki epai na Gala mpe ye azwaki zemi na ntango yango emonaki Agala ete azwi zemi atiolaki nkolo na ye mwasi. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti e afronta que me se faz a mim, eu te dei a minha serva para a possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgo o Senhor entre mim e ti. Pe Sarai alobaki na balama ete mabe oyo ekwei na ngai ekweya na yo. Ngai napesi mowumbu mwasi na ngai epai na yo mpe emoni ye ete azwi zemi ngai natiolami na miso na ye. Tika Yawe akata likambo kati na ngai na yo. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, ela fugiu na sua presença. Nde Abalama alobaki na Sarai ete tala mowumbu mwasi na yo ajali na maboko na yo. Sala na ye pela moko elingi yo. Bongo Sarai aniokolaki ye mpe Agala akimaki. Agar fugiu. Boye Agar apoti mbangu. Sarai le chutou. Sarai abengani ye. Conflito entrou. Ndekuna likaka ekoti. Sarai contra Agar. Sarai kotelemela Agala. A culpa é de Agar, porque Agar não entendeu nada. Nani akoyaki ezalaki Agala po asosolaki likanisi ya nkolo na ye Sarai te. Gênesis 30. Genèse 30. Não entendeu nada Agar. Agala asosolaki eloko moko te. Sara quis que o seu patrão isse Agar para ter filho, mas aqueles filhos são dele. Agora Agar entendeu mal, entrou o espírito da rivalidade. Sala o Sarai asengaki na mobali na ye Abalama akende pai na mosali na ye na ntina ete abota bana po ete na nsima bana Agala nde kuna Sarai akoki kotanga mama na bana kasi nzoka Agala asosolaki likambo yango te. Agar não entendeu nada. Agala asosolaki eloko moko te, akotisi molimo ya kibombanda. No Antigo Testamento, na boyoka nyakala, quando uma mulher não tem filhos, tango mwasi songolo aboti te, então pode usar a sua serva para ter filhos, mas na conta dela. Mobali na ye akokenda na mosali na ye mwasi utiliser mwana mwasi ya mosala apesi na mobali na ye pour abotela ye bana. Vai utilizar a serva, le entrega no marido porque ele não está por filho e ele utiliza a serva para lhe dar filhos.
ye mwasi akosalela mwana mosala akopesa ye na mobali na ye po ete abota bana na ntina ete bana wana batangamela bana na ye. Mas aquela serva que teve filho não pode rivalizar a sua dona. Ela é serva, quer dizer, fez serviço na dona, na maneira que anda a fazer outro serviço, então vai fazer esse serviço também de dar filhos. Kasi mwana mosala oyo na tango abandi kobota akoki kotanga nkolo na ye mbanda na ye te ndenge na momesano bapesaka ye misala nyonso asalaka ndenge moko mpe ntango nkolo azali kobota te akokamata ye apesi ye na mobali po ete mobali abota bana na nzela na ye po ete bana batangama ya ye nkolo na ye mwasi. Nesse caso a serva está fazendo trabalho na conta da dona da casa que Sara. Na kosala ka boyende mosali oyo na tango azali kobota bana etalisi ete azali kosalela nkolo na ye mosala. Está naquele aspecto, mas Agar não entendeu nada. Ezaki na lolenge oyo kasi Agala asosolaki yango te. Vamos ver um exemplo aqui no Antigo Testamento. Tokotala ndakisa moko na boyoka na yakala. Genèse 30. Genèse 30. Versículo 1 até 13. Verset 1 tina 13. Mas em casa pode continuar até 24. Kasi na ndako ko koba na ontina tukumi bala minei. Está escrito assim. Mama boye. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã Eleia, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Emonaki la ele ete abotaki mwana te. Ayokelaki mbanda na ye zuwa. Pe alobaki na Yakobo ete pesa ngai bana soko boye te mbe na kokufa. Então Jacó se irou contra Raquel, disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Kanda na Yakobo epelelaki na layele to pe Raquel. Pe alobaki ete kangai na jali ka ngai na jali na esika na jambe oyo akangili bumu na yo. Respondeu ela, Raquel respondeu: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Bongo ye alobelaki ete awa moumbo na ngai Bilia kota epai na ye ete abota na mabolongo na ngai mpe ngai na kojala na bana mpona ye. Quer dizer, numa outra linguagem, tá aqui a nossa serva Bilha, tá aqui, lhe utiliza e me traga aquele filho no meu colo para tocar como meu filho. Quer dizer, quem que me deu, quem que me trabalhou por mim é Bila. Tala mwana bisa mosala Bila ye oyo kende epai na ye natina ete abote na ngai bana pe bana ngo basimba mana mabolongo na ngai etalisi ete yende Bila motakopesa ngai bana yango. Assim, 4, lhe deu a Bila sua serva por mulher. Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho. Portanto lhe chamou Dan. Bongo ye apesaki ye moumbo na ye Bila lokola mwasi na ye Yakobo akotaki epai na ye. Bila ajwaki zemi mpe abotelaki Yakobo mwana mobali. Bongo Leya bongo Rachel alobaki ete Nzambe alongisi ngai mpe ayoki mongongo na ngai mpe apesi ngai mwana mobali yango wana ye abiyangami Dani. Concebeu outra vez Bila, quer dizer, trabalhou mais, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Bila asali lisusu mosala nebabi moumbu na Rachel ajwaki zemi lisusu mpe abotelaki Yakobo mwana mobali na mibale. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com a minha irmã
et l'ogré prévalait chamolier Naphtali. Rachel alobaki ete nabundaki etumba monene na mbanda na ngai mpe na lekaki yango wana abiangaki ye Naphtali. Qu'est-ce Jacob amava Raquel. Etalisi ete Yakobo aza kolinga Rachel, Fille du tio d'elle Laban. mwana ya noko na ye Laba. Tava trabalhar, o tio lhe disse, tem que trabalhar 7 anos para ter Raquel. Azalaki kosalela Laba mosala nde lokola alingaki Rachel noko alobi bon po bala Rachel salelanga mosala kati na bambula sambo. Quando acabou, Tango bambula sambo esili, em vez de lhe entregar Raquel, o tio disse, não, Raquel é miúda, a mais velha dela Leia está aqui, te dou Leia porque tem que casar a mais velha. Como você quer casar a menor? Não dá. nde kuna Laban ayebisaki Yakobo tala mwana liboso ye oyo Leya yo koki kobala Rachel te pendant que Leya mwana liboso azwi nde ndingisa ya kobala moto liboso kamata ye Leya Rachel te. Disse, não, Yakobo alobi jamais eu quis a menor. Oh. ngai nalingi leki. Então, se quiser a menor, Bon Laban alobi Yakobo soko olingi leki trabalha mais 7 anos. salelanga lisusu bambula sambo Ok, estou de acordo. na ndimi noko na Por kosala Raquel, estou de acordo. pona nasala 7 ans lisusu mpona Rachel na ndimi yango. Trabalhou mais 7 anos, Asali lisusu bambula sambo levou, e a mais velha e a menor, os dois les levou. ne tango asali 14 ans esali etalisi ete abali Leya pe abali Rachel yana leki amemi bango. Agora, mas o coração dele estava muito na menor. Kasi kati na Leya na Rachel motema ya Yakobo ezalaki mingi epai na leki Rachel. Mas Raquel não tinha filhos. Kasi Rachel azalaki na mabota É a te. mais velha que estava por filho. Ezalaki nde Leya moto azalaki kobota pena bana. Criou ciúme Nde zu e ekoti Raquel começou a utilizar a serva dela, Bila. nde kuna Rachel andimaki Bila asalele mosala po abotele bana. Meteu o primeiro, mais ele deu o nome de Dan. Mwana liboso apesaki kombo Dani. Dan significa justiça. Dani etalisi boyinge bene. Teve mais outro filho, ele deu Ayekobota lisusu mwana mobali Naphtali. Neftali. Naphtali significa luta corporal, quer dizer, lutei, competi, ganhei, tô competi. Não, tô competindo com minha irmã. Ela teve, eu agora estou tendo também. Naftali etalisi ete Luta corporal. nabundi penza na mbanda na ngai pe na longi ngai na leki tala na boti ye bazali kobota nga pe na bani kobota. 9. Nef Vendo Lia, quer dizer, Lia, que ela mesma, Sara, conceber, tomou também asilo para sua serva e deu a Jacó por mulher. Quando Leia veio o quê? Não estou conseguindo mais conceber, já concebi, acabou, não está vindo mais filhos. Eba, Jacó, vai também na minha serva Zilpa, ela vai te dar filho. Leya amitali Yakobo namoni azokanga suzemi te tala mwana nga mosala Zilpa aza kuna kamata ye asala nga mosala abotelanga bana. 10. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó filho. Bongo Zilpa mowumbu na Leya botelaki Yakobo mwana mobali. Disse Lia, afortunada lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia, é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, lhe chamou Aser. Ande kuna Leya lobaki ete na jali na makila malamu bongo abiangaki ye Gada. Zilpa mowumbu na Leya abotelaki Yakobo mwana mobali na mibale. Quer dizer, afortunado significa que bem-aventurado sou, olha, a minha serva Zilpa me deu uma criança, então vou lhe dar o nome de Gad. Gad significa, na língua hebraica, significa sorte. Ande apesaki kombo na kombo Gad oyo ezali na monoko ya bebele etalisi ete alongi. Ale, a Zilpa também meteu mais outro, diz,
sou feliz. Deus criou son nome de Aser. Aser significa feliz. Zilpa susu asili kobota nde bapese kombo asele oitalisi esengo. Tá vendo, né? Moni Só um exemplo dos atitudes de Zilpa e Bila. Bila não rivalizou Raquel. Zilpa não rivalizou Lea. na pesi kaka makambo ndakisa po ete bomona ndenge nini Zilpa akomisaki Lea mbanda te, ndenge moko pe epai na Rachel mwana mosala akomisaki mbanda na ye te. Os 12 filhos de Israel nasceram assim, não é duas mulheres só, mas também das servas. Mas aquelas servas nunca manifestaram desprezo nas donas. Ma bana oyo zomi na mibale ya Yakobo babotamelaki boye kaka na nzela ya Lea na Rachel te, kasi na bana misala ne babotaki bana oyo nyonso elongo. Kasi bana misala na ndenge bazali kobotela bankolo na bango bana batangaki bango bambanda na bango te. Mas Agar não entendeu a intenção da Sara. Donc Agar asosolaki te makanisi ya Sara. Tornou orgulhoso. Nde lolendo elati ye. Vou ter já filho, meu filho. Não sabe que a finalidade de Sara não era essa. Ne kuna penza Agala akomaki ko tombola mapeka ko lobela penza mabe bamwakela nzoka yebaki te makanisa Sarai ezalaki mususu. Ora olhada na sua Sara. Tala misu na songa misu penza. Sara disse, cometiero aqui. E Sara lobi, como finalmente comba. Não quer levar mais em casa aqui, não quer levar essa mulher escrava, ela volta lá no teu país. Navikisu komona mwana montalo te na ndako na ngai na bino zonga na mboko na Egipte muumbu. Volta lá onde você estava escrava para te maltratar no faraó. Olha, volta, não quer. Abraão não quer fazer essa mulher. Navikisu komona te zonga kuna na mboko na Egipte pa za muumbu pa na faraó po nyoka malisu malama. Navikisu komona não quero ver essas coisas. Volta a sofrer aí. Só que sai por aqui, olhou como a cunha de comum na missão. Fica me desprezar eu. Venha como o tio lá cai boi, a benga comba. Tá nas suas mãos, não fica zangada. Você que manda. Você que não salário. Ela vai, mamãe vai. Sai daqui, e assim que Agar, egípcia ou egiciana, saiu na casa de Abraão e fugiu. Sara disse: não quer levar mais e volta lá no teu país aqui. Escrava. Boumbo Agala alongwaki na ndako ya balayama pe bazongisaki ye penza na mboka na Egypte po Sara lobaki alingi lisuko mona ye na misu na ye te Boumbo. Está escrito aqui no fim, Sarai humilhou-a. Na suka kuna babiete Sarai akitisaki ye pena pe ayokaki soni akima. Sai lá, escrava, você aí tava comendo bem, hein? Vem comer na minha casa aqui, escrava, tava tentando aí chicote, hoje quer brincar comigo, você era suja. Começou a lhe humilhar. Yo, Agala, moi c'est salité. Yo dele ko lia biloko ndeko zo lia ndako na ngai kuno dele ko nyoko manzala zonga kuna mboka na place falo dele ko nyoko la yo po a nyoko lusu malamu. Irmão cristão, segue bem essa história. Bandeko basi ba Kristo, bandeko mibali ba Kristo bolanda lisolo malamu. Segue bem essa história. Bolanda lisolo o malamu. Segue bem. Bolanda. É história, mas vai provocar problemas no futuro. Ezali lisolo tozotanga yango kasi na mikolo mikoya ekopelisa moto. Essa mãe que está a ver aqui, está a ler aqui, Agar, é a mãe dos muçulmanos. Mama oyo Agala tozali kotanga awa. Yende mama ya ba Arabe. Esses muçulmanos, ba musulman oyo bomona koyo. Mãe deles é essa. Mama na bango nde Agala. Não fica distraído, segue bem essa história. Vê onde que está a raiva dos muçulmanos quando eles matam os cristãos. Tala bisika kanda euta que pana ba musulman na tango babomaka ba Kristo. Quando eles matam os israelitas. Tango babomaka ba Israele. Olha, tala mi. Quem é
que vai lhe dar a água? Nani yango ne sobe akopesa mai? Fraca com gravidez. Alembi na zemi na posa mai alembi. Deserto. Na isobe. Para sair de Israel para ir no Egito, é deserto que está lá. Po olongwa na Israel okende na Egipto. Na kati wana nyonso ezali sobe na isobe. Agar sozinha no deserto. Agala ye moko penza na esobe. Com filho na barriga. Na zemi mwana na libumu. L'expulsaram. Babengani ye. Quem que ele expulsou? Na bengani ye? Sara. Salai. Sara é quem é? Salai nani? A mãe dos israelitas. Mama ya ba Israeli. Viste, né? Omoni? Acho que entendesse alguma coisa. Na bandi o sosoli mwelo ko songolo. Nós, quando fomos no Israel, em 2015, vimos palestinianos dentro de Jerusalém a viver, o israelita não lhe fazia nada. Biso tanto kendeki na Israel na 2015. Tomona iba palestinien. Na kati na mabele ya Yerusaleme. Os árabes, kasi, para melhor dizer, ba Yuda basalaki bango eloko moko te. E não anda de fazer nada. Pe basalaka bango pe eloko te ti lelo. Entramos no autocarro para ir na Palestina, quer dizer, no lado de árabe, para ir visitar Betlém, que está no lado de árabe. Quando chegamos na fronteira, o guiador, já que ele é israelita, desceu, disse que ali vão me matar. Meteram um outro guia que é palestiniano. Esse palestiniano vive no Israel. Ali no Israel não anda de fazer nada. Mas essa aqui não pode atravessar no outro lado, porque está em raiva. Nde tokota na local pona okende na Palestine. Na ko kende ti epai Bethlehem ezalaki poto yeba yango. Nde na kati ya motuka tozalaki na Palestinien moko. Wana ko bika wapi na Yerusalem. Kuna na Yerusalem abika kana kimia batungisaka ete basimbaka ete. Kasi na kata nzela ya lobitebo kitanga awa. Posoki bomeminga kuna bako bomangai. O homem desceu. Moto pena kiti na ye. O guia. Guide. É. Para ir no outro lado tem que ter guia. Ah, po o katsa na ngambo moso sengeli ozala na guide. Guide, para vos explicar, Betlém é isso aqui, está esse lado, com o motorista também, desceram nos deram palestinianos, esses palestinianos moram no Israel, ali no Israel não anda de fazer nada. Ba pesa ki biso ba palestinien wana, bazala lokola ba guide na biso, na chauffeur, na omsusu wana. Mais na nzela, ba lobi tozo kita na biso. Mais ba tango ba uti wapi? Ba uti na Yerusalem kuna ba fanda kuna ba sala ka ba eloko te. Meteram palestiniano, entramos lá no Jericó, no lado de Palestina, visitamos Betlém, voltamos com eles aqui, até no lado de Israel, mas aqui não eles fizeram nada. Quem tem raiva é quem é? É o filho de Agar, ele que está com raiva. Ah, ele vai ter que ser uma palestina, mas eu digo na cati, kuna ela e pai na bango, tine tozonga aqui, sikoyo. Banani o bazala kanda, ezeli ba palestinien. Bananani, bana ya Agar. São filhos dessa mãe. Bazali bana ya mama oyo Agala. Fora no deserto. Aqui na esobe. Sede. Posa mai. Ângela apareceu. Nemoanje abimelie. Agar, tá já ir aonde? Agala, ozali kokende wapi Agala? Agala. Vamos ler 7, 8. Tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte da água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Estou fugindo de Sarai. Sarai é quem é? É mãe dos israelitas. Nekuna Agala, bakinazoki masalai, Sarai nani yende mama ya ba Israele. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para sua senhora, humilha-te sobre as suas mãos. Nekuna Angelo ABC Agala zonga epai na nkolo na yo mikitisa na mabolongo na yezonga. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa será contada. Oh,
glória de teus filhos será muito. Mwanja yebisi agala talabana na yo bakozala penza ebele. 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ovizemi okobota mwana na kombo ya Ismaele poete tina kombo na ezali nzambe a tambaki yo na mapasi na yo. Vou ler isso em francês que é um pouco mais claro. Nazota mwana français po eza mwa muke polele. Genèse 16. Genèse 16. 11. 11. Está escrito assim. L'ange de l'Éternel lui dit: voici, tu es enceinte. Tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Quer dizer, esse nome Ismael significa o Senhor escuta. Quando alguém declama, o Senhor escuta, Deus escuta. Dieu entend. Nzambe ayokaka. Tina ya Kongo Ismael etalisi ete Nzambe ayokaka moto nyonso azali kobelele na ntango apasi. Nzambe ayokaka. Deus ouve. Deus ouve. Nzambe ayokaka. Ismael significa Deus ouve. Tina kombo Ismael Nzambe ayokaka. Ouviu quem é? Ayokaki nani? Ouviu o choro de Agar. Agar é quem é? Mãe dos muçulmanos. A chorar no deserto. Deus, me ajuda. Ah, Senhor, me ajuda. Estou fraca. Cede. Ai asungaki Nzambe ayokaka nani? Ayokaki Agala nani? Mama ya ba musulman. Ata wazalaki na mpasi ya zemi na posambai ekolo sunga ngai Nzambe ayokaka. 7. Tendo achado um anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho do sul. Mwanze na Yahweh azwaki ye pene na moto na mai na lisobe pene na mai yango ezali na nzela na sula. L'ange d'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est dans le chemin de Shur. Agar, olha água tá aí. Agar tala mai yangwana mela. Água no deserto saiu aonde será? Mai na ebele zelo boina esobe euti wapi? É Deus. Eza Nzambe. Foi. Merci Senhor. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Volta e humilha-te. Ameli mai asilisi mwanje aibise zonga epai na nkolo na osala ipeni kitsa na mabolongo na ye. Numa outra linguagem, é tua culpa. Ezali foti na yo. Ficasse orgulhosa. Olataki lolendo. Na pessoa que te deu o homem para pôr filho na conta dele, você começa a tornar rival dele. Na moto oyo apesaki yo mobali na ye po botela ye bana kasi ezwi yo zemi okomi moto na lolendo liboso na ye. E assim que Agar voltou. Nde na boye Agara azongaki. Já que Deus lhe mandou voltar. Lokola Nzambe atidi azonga. Sara não fez mais confusão. Sarai não fez mais confusão. Sarai asalaki so mobulu te. Até naquela altura o nome era ainda Sarai. Po na ilikuwa na kombo na ezaki na Sarai. Não fez mais confusão. Asalaki so mobulu te. Deus calmou. Nzambe atie kimia. Tá vendo como Deus trabalha, né? Bomone Nzambe asalaka. Ali mandou Agar voltar, ali o próprio Deus veio aqui calmou. Kuna na sobe. Nzambe alobi Agar zonga epa nkolo na yo. Kaka Nzambe yango ake epai na Aga na Sarai atie ye pena lemba. C'est Nzamba lotingai 5 fois déjà dans Solomon na kaka yo vraiment Nzamba ya kaka pa na yo akene pa moi chango te kaka pa na yo kaka. Irmã, Deus me mostrou no sonho 5 vezes que você tornou minha mulher. 5 vezes. Oh, mas esse Deus é injusto. Só anda a ir a você. Na irmã não. A mulher que Deus está demonstrando no sonho, quando vai lhe falar, ela está ficando zangada. Mwasi oyo Nzambe alakisi yo na ndoto na butu. Okepa na ye koyebisa ete Nzambe alakisi ngai yo pena na kobala yo. Siko Nzambe alobi pa na yo epa na ye kete ntango olobeli likambo libala siliki.
Tenta te chutar com Tudo ali com benga, não brinca comigo. Esse aqui é Deus mesmo. Olha, pela Nzambe. Ah, estás a brincar aí. Nossa masequinha, Neco. Deus, quando fala no Moisés, o mesmo Deus tem que ir também no Araão, ele fala. Nzambe Ele prepara o tango. terreno. Nzambe tango asololi na Mose. Kaka Nzambe wana eke epai na lona asolona ye. Abongisi penda terrain. É assim que Deus... Nebo Nzambe asalaka. Quando ele falou, volta. Tango bayebishe zonga. Foi preparar também o terreno aí. Nzambe mbala moko pe na motema sala atie lembalemba. Quando voltou... Tango agara zongi. Sara, yeah. Raiva acabou. Oh, agala ozongi viesti kanda nyoso leki. E assim que Agar teve moço, contou no Abraão, olha onde que eu fui, anjo me apareceu, me falou, vou ter macho e vou lhe dar Ismael, porque estava chorando muito, Deus escutou a minha oração. Dekuna agala abeta kili solo epai na abalama koloba tala nenge mwanjelu abimela kingai na zaki pena na passe na posa mai me mai bimaki na melaki pe abisingai na zonga pe alobi na ngai na kobota mwa mbali na pesa ikombo ya Ismael. 14:15. Por 14:15. isso aquele poço se chama Ber-Lairoi, entre Kadesh e Barede. Agar deu luz a filho, Abraão, e Abraão, seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Bongo moto na mai yango ebianga maki bela lailo. Yango ezali kati na Kadesi pe belede to Kades Barnea. Agala abotelaki Abalama mwana mobali pe Abalama apesaki kombo Ismaele na mwana mobali oyo Agala abotaki. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu luz Ismael. Abalama azalaki na mbula tuku mwambe na motoba na ntango Agala abotelaki Abalama Ismaele. 86 ans. 86 anos. Quando teve Ismael. Na altura que deu luz a Esse é o primeiro filho de Abraão. Oyo ne mwana liboso ya Balayama. Isaac só vai nascer depois de 14 anos. Isaac akobota makasima na 14 ans. Esse é o primeiro filho de Ismael. Ismael onde mwana liboso ya Balayama. Que nasceu Oya botamaki do choro, mãe a se chorar. na bilili ya mama na isobe Nzambe sunga ngai. Nzambe albi malembe zonga. 14 anos depois, 14 ans sima Abraão teve também outro rapaz, Isaac, Abalama akobota mwana mswa mobali na kombo ya Isaac. desta vez com Sara. Yambala oyo na libumu ya Sara. Sarai. Isso está no Gênesis 21. Écoute na Genèse 21. Então Deus disse: faz circuncisão nesse moço, nessa criança. Dekuna Nzambe alobaki kata penza ngenga mobali mwana mobali oyo. Então fez. De akataki alongolaki esute O oitavo dia. na mokolo ya mwambe. Gênesis 20, 21. Genèse 21. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão grande banquete. Verset 8. Verset 8. Mwana akolaki mpe bakilisaki ye mabele. Abalama mpe asalaki elambo monene na mokolo yango bakilisaki Isaka mabele. Vendo Sara, que é o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera a luz, Abraão caçoava de Isaac, que ele estava de rir, disse a Abraão: rejeite essa escrava, seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Sala amonaki mwana na gala koseka mwana na mwasi na Egypto oyo abotelaki ye Abalama. Bongo ye alobelaki Abalama ete longola moumbu oyo pe mwana mobali na ye mpo ete mwana na moumbu oyo
akozwa libula elongo na mwana na ngai Isaka te. Desta vez Ismael agora está rir o seu irmão Isaac, filho de Sara. Yambala oyo ezali Ismael nde mutu akomi koseka Isaka mwana ya Sara. Aqui Sarai agora já tornou Sara mesmo. O aweza susu Sara ite me akomi bena Sara. Então Sara ficou muito zangada. Sara siliki. Tá rindo meu filho. Tá rindo meu filho. Yo Ismael e Abraham. Não quero mais ver esse moço aqui. Diz Abraão, rejeita essa escrava. Diz Abraão, esse Sara já. Diz Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Diz awa ezali Sara ne azoloba bongo ye alobelaki ya Balama ente longola moumo oyo mpe mwana mobali na ye mpo ete mwana na moumo oyo akozwa libula elongo na mwana na ngai Isaka te. Abraão, esse meu filho vai lhe chutar como Abraão ebisi Sara o kasi Ismael aza mwana ngai na bengani mpona nini? Sara boyete há 14 anos passados chutou Agar. Agora é filho, como assim? 14 ans eleki obengana ki mama. Si ozolinga su na bengana su mwana. Assim também não dá. Boye pesa malamu te Sara. Deus disse shh. Zama lubina balama shh. Calma. Lemba. 21, 12. Disse porém Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Jambende alobelaki ya Balama ete tungisa motema na yo te na ntina na mwana pe na mowumbu mwasi na yo. Soko sala alobeli yo nini sala boye mpo ete liloba po ete libota na nkombo na yo ekobima na Isaka. Mas também do filho da serva farei uma grande nação por ele por ser ele teu descendente. 13. Na kosala mpe libota na mwana na mowumbu mwasi na yo mpo ete ye ajali mwana na yo. Calma, Abraão, calma. Abrahama, lembisa. Esse é Isaka oyo. Esse que vou trabalhar com ele. Na yende nako salela musala. Esse também é teu filho. Ismael pe mwana na yo. Não se preocupa. Omitungisa te. Também terá filhos. Akobota pe bana. Deus falou, vou fazer como. Balama binzamba lubina sala sunini. Ela foi. Deixou Agar e o filho ir-se embora. Atiki pena Agar na mwana batende na bango. Então, de manhã, esse no 14, Abraão tirou pão, entregou na Agar. Tá bem. Vai com a criança, tá aqui pão, vai ali, tá aqui uma coisa para beber. Se houver sede, tá aqui água. Se houver fome, tá aqui pão. Tchau, pode ir. De Abalama na tongo, akamatilipa, pe mai. Apesi na Agala koloba ete bokende malamu soki nzala talali pangwana bolia soki pe kosa mai pe yango ebomela. Levou-se pois Abraão de madrugada, tomou pão e odre de água, pôs as costas de Agar, deu-lhe o menino e despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Abrahama abimaki na tongo pe akamataki lipa pe molangi mosalami na loposo na nyama motondi na mai mpe apesaki yango na gala atiaki yango na libeka na ye apesaki ye pe mwana pe alongolaki ye alongwaki pe atambolaki epai na lisobe na Berseba. Foi. Mamã, água, toma. Foi. Mamã, água, toma. Foi. Água acabou. Kotambola yoka Ismael. Mama, mai yango kamata. Batamboli mama, mai yango. Na kosala kabongo mai sila kate esili.
Maman, água. Não tem mais água. Mama mai eza lisusu te. Não tem mais. Mai eza lisusu te. Oh, maman, vou morrer de sede. Mama, posa mai na kokufa. Quem é esse? Nani oyo? Ismael. Ismael. O pai de quem? Tata ya banani? Dos muçulmanos. Papa ya ba musulman. Vê-se como é muçulmano. Tá com raiva, né? Omoni ndenge ba musulman bapelelaka na kanda. Eles conhecem as histórias. Bayebi lisolo oyo tata na bango nyokwama na esobe. A avó mãe dele sabe. O pai dele sabe como sofrera no deserto. Bango pena bayebi ndenge nini tata na bango na koko na bango banyokwamaki na nzela. Criança não vai aguentar mais. Mwana yebo wabikokili susu te posa mai. Deixa a criança ali, diz não vou morrer minha. Angala na somo ya kukufa mwana alivina komona kufa ya mwana ngata tiki mwana kimi mosika. Não vou conseguir ver. Na kokoka te komona nenge mwana nga okufela. Ele fica lá só para morrer. Atika la kuna yebo so akufa ka kuna. 16. E afastando-se foi sentar de frente a distância de um tiro de água, porque dizia, assim não verei morrer o menino. Sentando-se em frente dele, levantou a voz, começou a chorar. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, Deus ouviu o menino, está por água. Ele ouviu, não se preocupa. De Nzambe ayoka ki mongongo ya mwana ndenge azalaki ko linga kokufa na posa mai nde aibisi Agala komi tungisa te. Ergue-te, levante o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Vai, não vai morrer, tira, vou lhe fazer grande povo. Telema kobanga te, telema na kolinga te mwana akufa pona kokomisa ye pena libota monene na nsima na ye. Mas vou lhe levantar assim, mas água, ele tá querendo água. Assim na kotelemisa ye, siko mai wapi yango, olingi mai? Água. Mai. Abre olhos, abre. Tala kana mpanzi, fongona misu. Viu um poço de água. Atala libula mai. Foi buscar Ismael. Eko kamata Ismael. Foi buscar aquela coisa, meter água. Ate kozwa elokwana koswa nyama pona kota mai. Tondisi yango. Ismael, bela mai. Israel recuperou. Ismael azongi penza. 20. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro. De Nzambe. 21, 20. Nzambe azalaki na mwana elongo mpe akolaki mpe afandaki na lisobe mpe akomaki momesani na kobwaka makula. 21. Vamos falar lá. Habitou no deserto de Pará, a sua mãe o casou com uma mulher de terra de Egito. Ye afandaki na lisobe na Palani. Pe mama na ye akamataki mwasi mpo na ye na mokili na Egipto. Já que a mãe é de Egito, lokola mama azali moto na Egipto, criança cresceu, mwana koli, então tomou um pedaço de mulher de Egito de dar. Akamateli ye pe kuna mwasi Egipto apesi ye. É assim que findou a história de Ismael. Não morreu mais, mas tomou uma mulher egípcia como a mãe dela. Nde na boye Ismael akufaki lisusu te. Nde kuna akoli mama na ye akamati mwasi ya Egipto apesi ye. Depois você nunca assusta. Yango kosutuka te. Quando há uma guerra contra Israel, não assusta de ver sempre Egito estar naquela guerra. Ntango ozali komona ba musulman kobundisa ba Yuda pe Egipto kokotela pena ba musulman kosutuka te ntango nyonso. Tem uma história lá dentro. Eza na lisolo moko na katikati kuna. Tem uma história lá dentro. Lisolo ezali na katikati. Deus não abandonou Ismael. Nzambe
asundolaki Ismaël te. Mais Kasi problème, likambo au fil de promesse era Isaac. mwana ya elaka nde ezalaki Isaka. Hoje vamos parar aqui. Lelo tosuki nanu awa. Que Deus abençoe muito. Nzambe apambola bino mingi. Deus não abandonou Ismael. Nzambe asundolaki Ismaël te. Mas ele prometeu que o filho sairá de Sara. Alakaki ete mwana akobotamela na Sala. Acabou. Sukela wana. Deus não pode mudar mais de palavra como nós fala hoje, amanhã muda, amanhã. Deus não muda. Ele disse a Abraão que o filho vai sair de Sara, tinha que manter a sua promessa. Nzambe azali libongo na bongola te o troka lelo alobi liloba moko lobi asali mosusu te esengelaki oyo alobaki lokola Isaka akobimela na Sala nde eza kaka bongo akobotamelaka na Sala. Queria ler uma coisa, mas o tempo passou. nalingai kotanga mwa eloko songolo katango próxima. etikali mpona Hoje maleko ya falamos sobre Abraão, o pai de Ismael. lelo tolobeli na ntina na Abrahama tata na Ismael. Aprende uma coisa nessa lição. yekola eloko songolo kati na liteya oyo Muçulmano com muita raiva contra israelita ou contra cristão, não esquece, a mãe dele foi maltratada, o pai dele foi maltratado. soki omoni etumba kati na bamisilima na baisraele na bakristo kosutuka te yeba ete tata na bango Ismael na koko na bango Agala banyokwamaki mingi ntango bataka lisolo oyo epesaka bango kanda. Aprende também outra coisa. yekola mpe eloko mosusu Deus não abandonou Ismael, nzambe asundolaki Ismael te mas kasi culpa não é dele. foti ezalaki A ya promessa Ismael te era para Isaac. elaka ezalaki mpona Tinha que Isaka manter aquela promessa. esengelaki nzambe abatelaka ka elaka Mesmo wana Israel era primogênito, atako Ismael azalaki mwana liboso a promessa era para Isaac. nzoka elaka ezalaki mpona Deus Isaka. não muda a palavra. nzambe aza bibongo na bongola te Você também na tua vida não começa a mudar de palavra. yo mpe na bomoi yo ndeko kozalaka troka te Quer casar, olingo bala se quiser uma pessoa, ele ama, me deverá. Se não quiser, deixa. Não é que hoje ele ama, hoje acabou, eu não quero mais. Não, Deus não muda a palavra. soki olingi kobala ndeko mwasi songolo eke olingi ye na motema bala ye kasi ezala te kobali ndeko wana lobi te olingi lisusu olingi mosusu te kozala bibongo na bongola te mpo nzambe azali lolenge wana te. Quando promete, realiza. soki olaki kokisaka Não fica mentiroso. kozalaka moto alokuta te Na começou samedi, na começou samedi. botinda no sábado sem falha Chega sábado. ekoma samedi eloko te libungutulu Então pede desculpa. boyesenga bolimbisi na moto olakaki Uma pessoa tem que seguir firme na sua palavra. mpo moto esengeli azalaka ngwi na maloba na ye. Deus abençoe. nzambe apambola bino mingi. Uma mulher muito sofrida pensou que sua vida ali se acabou. Com seu filho rejeitado, saiu pelo deserto. A irmã Mami pediu oração dos santos para seu filho Mário. ndeko na biso mwasi mami asengi libondeli ya basantu mpona mwana na ye Mario. Então, cada quando vai orar, não esquece por irmã Mami na oração para o seu filho Mário, que está hospitalizado na Maria Pia. moko na moko ekobondela yo kobosana te Mario mwana ya ndeko na biso oyo azali hospitalisé na Maria Pia mwana ndeko mami. Não esqueça também que estamos a fazer conversa de 1000 kwanza para a nossa viúva, irmã Ndala Mado. kobosana pe te collecte ezali kosalama 1000 kwanza mpona ndeko na biso mwasi Mado oyo akufelaki mobali ndeko Ndala. Até quinta-feira estamos com o nosso tema. tikino mokolo na minei tozali kokóma na moto ya liteya na biso. Deus abençoe muito. nzambe apambola bino